para cada um de nós e para aqueles que nós oramos e trazemos no nosso coração. Suplicamos, Senhor, a sua graça. Consagramos, Senhor Deus, cada instante. Entregamos as nossas famílias, entregamos as nossas comunidades, entregamos, Senhor, a nossa nação em tuas mãos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Bom dia! Tudo bem com vocês? Que bom! Aplauda quem está aí do seu lado, porque veio já nessa manhã. Vamos aplaudir as pessoas que nos acompanham de casa, pela rádio, pela transmissão da web. Eu queria que você pegasse a sua palavra no primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 1, versículo 41. Deixa aí a sua Bíblia aberta nesse texto que vai iluminar a nossa reflexão nessa manhã, essa primeira reflexão, essa primeira partilha. Exatamente porque, dentro da perspectiva daquilo que nós entendemos, que temos pregado, que temos experimentado da realidade da promessa de um avivamento, o que nós precisamos ser despertados, como povo de Deus, que nós o somos, como uma igreja que se reúne para orar, para escutar a Deus, para ouvir a direção profética do Senhor. Nós precisamos colher de Deus e deixar o Espírito Santo nos levar a uma paixão. Avivamento diz de paixão pela salvação das almas. Avivamento diz de uma paixão pela nossa nação, pela nossa religião. E o que eu quero nessa manhã é provocar você para essa paixão pela salvação das almas, pela pátria, pela nação, pela nossa religião. Versículo 41. O rei Antíoco mandou por escrito a todo o seu reino que todos formassem um só povo e cada um renunciasse à sua própria lei. Muitos de Israel consentiram na religião dele e começaram a sacrificar aos ídolos e a profanar o sábado. Além disso, o rei mandou decretos por meio de mensageiros a Jerusalém e às cidades de Judá, para que adotassem as leis das nações da terra. Ficavam proibidos os holocaustos e sacrifícios e expiações no templo de Deus, e deviam profanar os sábados e as festas, imacular o santuário e as pessoas consagradas. Por outro lado, deviam levantar altares e templos e ídolos, e imolar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncisos e profaná-los com todo tipo de impureza e contaminação, de modo que viessem a se esquecer da lei e a mudar todas as observâncias. E todo aquele que não agisse de acordo com a palavra do rei seria morto. Foi nesses termos que o rei Antíoco escreveu a todo o seu reino, nomeou inspetores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que, uma após outra, oferecessem sacrifícios. Muitos do povo se uniram a eles, todos os que haviam abandonado a lei do Senhor e praticado o mal na terra. Assim obrigaram Israel a se esconder.
e permanecer em lugares de refúgio. No dia 15 do mês de Casleu, do ano 145 de Antíoco, Antíoco levantou sobre o altar dos holocaustos a abominação desoladora. Também pelas cidades de Judá ao derredor ergueram-se altares e queimaram incenso diante das portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que fossem descobertos, eles os rasgavam e lançavam ao fogo. Onde quer que fosse encontrado um livro da aliança numa casa, ou se alguém estivesse seguindo a lei, o decreto do rei ordenava a morte. Palavra do Senhor. A leitura desse primeiro texto que nós acabamos de tocar, de ler, de ouvir, vem nos mostrar a ação de um governador iníquo que queria impor a religião pagã ao povo de Israel, que adorava ao Deus verdadeiro, que adorava ao Deus único, ao Deus que havia se manifestado, se revelado, dado leis, dado direção. Porém, o que a gente precisa ficar muito atento, que antes de fazer esse decreto, e aí entenda, vamos tentar caminhar numa visão espiritual da palavra, que nós acabamos, é um fato histórico. Eu pesquisei bastante, estudei bastante esse livro dos Macabeus. É um fato histórico, é um livro reconhecidamente histórico da história do povo de Israel, com toda a sua maneira de contar. O primeiro livro dos Macabeus tem uma direção, o segundo mostra uma outra visão sobre os fatos acontecidos. Mas o que precisa ficar muito presente para nós católicos que estamos aqui, para nós cristãos, é que a figura de Antíoco representa a figura de Satanás, a figura do inimigo que quer constantemente nos afastar da nossa identidade, quer nos afastar da nossa religião, das nossas práticas religiosas, da nossa vivência espiritual. Mas o que ele faz em primeiro lugar? E aí, pesquisando, estudando, tendo acesso a algumas outras fontes de pesquisa exegética, antes do rei decretar, fazer um decreto, até mesmo decretando morte para aqueles que usassem a palavra, para aqueles que praticassem a sua religião, a religião verdadeira do povo de Israel, ele começou a promover para o povo de Israel, para os judeus, construiu um ginásio para que os jovens praticassem esporte. E aqui não entendo que o padre é contra o esporte, pelo amor de Deus, a gente tem que ficar bem claro isso. Ele promovia shows de música, festas, era um promotor de festas, o grupo que ele mandou primeiro, de festas, onde o povo gastava muito tempo nessas festas. E o que aconteceu? Aquele tempo que o povo tinha para gastar com a palavra, com a oração, com a frequência ao templo, em buscar a vida espiritual, esse rei Nico, com todo aquele grupo articulado que ele fez, ao promover todos esses atrativos para os judeus que eram fiéis à palavra, fiéis ao templo, fiéis ao culto, não tivessem mais tempo para rezar, não tivessem mais tempo para ter contato com a lei, com a palavra, para meditá-la, não tivessem mais gosto para ir no templo, seja na sinagoga. E quando não se reza, meus queridos, e quando não se reza, minhas queridas, o coração se abre para outras coisas que a carne deseja e que alimenta a carne. E quando o rei veio baixar o decreto, a maioria dos judeus já tinham se rendido
as práticas pagãs. A maioria deles já estavam afastados da vida de santidade que eles buscavam. Eles já não tinham mais tempo para Deus, eles já não tinham mais tempo para a palavra, eles já não tinham mais tempo para dedicar ao templo, à oração, à intimidade com Deus. Então, quando veio o decreto, apenas um pequeno grupo, liderado pelo sacerdote Matatias e os seus filhos, permaneceram fiéis a Deus. Não tinham se contaminado com a mentalidade dos pagãos. E eu creio que o Espírito Santo já pode e já está abrindo a sua visão, o seu entendimento e a sua compreensão para olhar e trazer e aplicar para o tempo atual aquilo que nós temos visto acontecer de uma maneira diferente. Mas o diabo é repetitivo. Então hoje ele cria artifícios para nos afastar da intimidade com Deus. E aí eu sou obrigado a me perguntar e a te perguntar quanto tempo nós temos gastado com Deus e quanto tempo nós temos gastado na internet. Quanto tempo nós temos gastado com Deus e quanto tempo nós temos gastado no Facebook, na televisão, assistindo séries de televisão e outras coisas. Quanto tempo nós temos dado para Deus no dia para ouvir a sua palavra, para meditar na palavra. Por isso que nós vemos no tempo atual as ideologias irem ocupando espaço dentro das estruturas até mesmo eclesiais da igreja. Nós vemos católicos modernistas a favor de tudo, exatamente porque se afastou daquilo que era o propósito de Deus. Se afastou da vida de oração, se afastou da intimidade com Deus, se afastou das festas religiosas. E aqui não é festa, não estou dizendo quermesse, estou dizendo celebração litúrgica. Se afastou da busca incessante por Deus. E a palavra do livro dos Macabeus vai no capítulo 3. O capítulo 2, vale a pena você ler o livro dos Macabeus, o primeiro e o segundo. O capítulo 2 vai mostrar que Matatias não aceitou, junto com seus filhos, o decreto do rei, e eles começaram um movimento de resistência. Em primeiro lugar, dedicando-se à oração. Diga para quem está do seu lado: dedicando-se à oração. Diga: em primeiro lugar, buscando intimidade. Segura na mão dessa pessoa, está um frisinho gostoso, não está? Esquenta aí a mãozinha dessa bênção que está do seu lado, balança a mão dele. Primeira coisa, buscando intimidade com Deus. Segunda coisa, buscando meditar a palavra com determinação e disciplina. Balança a mão dele. Foi assim que os Macabeus, esse grupo de resistência, não permitiram a contaminação do paganismo de entrar no coração, na mentalidade deles. Fiéis ao tempo de celebrações propostos pela religião. Balança a mão desse irmão. Grupo de resistência. Iam constantemente ao templo para orar. Balança a mão dele e diga: Deus está falando com você. Se você, balança a mão dele, se você não estiver vivendo assim, Deus está te chamando de volta. Mas se você já é fiel à oração, já é fiel à palavra, já é fiel à vivência daquilo que é proposto pela igreja, balança a mão dele e diga: Deus está te chamando a um nível mais profundo. Porque hoje Deus quer colocar sobre a sua vida uma eleição. Dá um sorriso para ele. Diga: é nós. Que hoje
Deus está convocando para fazer parte do grupo de resistência. Eu quero crer, agora eu estou dizendo, segura na mão desse irmão. Eu quero crer que eu estou olhando para aqueles que serão o grupo de resistência no Brasil, que não aceitarão leis, que não aceitarão decretos contra a religião, contra aquilo que é o ensinamento de Deus, pela palavra e pela igreja, amém? Mas para isso, para ser o grupo de resistência, intimidade, oração, palavra, comunhão com Deus, vida no templo, vida litúrgica, vida sacramental, confissão frequente, missa, aquilo que a nossa fé indica. E aí, esse grupo se levantou e esse grupo partiu para a guerra, para a batalha, para o enfrentamento, enfrentando o exército inimigo. Mas porque, em primeiro lugar, esse grupo era um grupo que tinha uma paixão pela pátria e pela religião. Quem ama, amém, você vai aplaudir? Pode aplaudir. Quem ama o Brasil aqui, diga eu. Quem ama a igreja una, santa, católica e apostólica, diga eu. Glória a Deus. Então realmente eu estou diante do grupo da resistência. Amém? Capítulo 3 do 1 Macabeus, versículo 17. Judas como líder, Judas Macabeu, um dos filhos de Matatias, vai dizer, versículo 17: à vista da multidão que vinha contra eles, disseram os homens de Judas: como poderemos nós, tão poucos, lutar contra tamanha e tão aguerrida multidão? Ainda mais que estamos hoje extenuados e em jejum. Respondeu Judas. Você está com a Bíblia aberta? Lê em voz alta para mim o que Judas respondeu. Não é difícil que muitos caiam nas mãos de poucos, pois não faz diferença para o céu salvar com poucos ou salvar com muitos, pois a vitória na guerra não depende do tamanho do exército, mas da força que vem diga bem forte, pois a vitória na guerra não depende do tamanho do exército, mas da força que vem É pela nossa força que nós vamos vencer? Sim ou não? Sim ou não? É pela força que vem do céu. Anda um pouquinho mais na sua Bíblia, passa uma página, vai lá no versículo 42. Judas e seus irmãos perceberam que a situação se agravava. Olha para o Brasil. Olha para as situações que nós temos visto, não só de corrupção, mas de leis iníquas, pagãs, contra o direito natural. Não vou nem falar contra a doutrina da igreja, não. O direito natural, direito à vida, à família. Pensa, olha para a nossa nação. Eles viram que a situação se agravava. Exércitos estrangeiros acampavam em seu território, e as ordens do rei eram para que se destruísse e se exterminasse totalmente o povo. Disseram uns aos outros: reergamos de sua ruína o nosso povo e combatamos por ele e por nosso santuário. Convocada a assembleia,
decidiram ficar preparados para a batalha e começaram a orar, suplicando a Deus por piedade e compaixão. Qual foi a disposição de Judas e desse pequeno resto da resistência? Vamos erguer a nossa nação do seu abatimento e vamos defender a nossa religião. E qual foi a primeira atitude que eles tiveram? Eles oraram pedindo a Deus que tivesse piedade e compaixão. Meus irmãos, minhas irmãs, eu comecei dizendo das propostas iníquas do inimigo para nos desviar do propósito de fé, de santidade, de atos de fé, de vivência da nossa intimidade com Deus, da tentação do inimigo de que a gente aceite as práticas pagãs, que a gente abandone as coisas de Deus para viver as coisas do mundo, as coisas da carne. Isso diz de santidade. E os meus irmãos que estão comigo no avivamento, pregando essa realidade, orando por essa realidade, sabem que eu não acredito em avivamento sem santidade. Avivamento sem santidade é emocionalismo, é só emoção de momento que passa, porque o avivamento exige uma vida íntegra, santa, correta. Aqueles que buscam essa graça, aqueles que pregam sobre avivamento, precisam cada vez mais entender isso. Avivamento está acoplado à vida de santidade, de radicalidade, a um grupo de resistência que não aceita. E muita coisa tem se esfriado no meio de nós, especialmente nós que um dia fizemos uma experiência carismática, exatamente porque nós temos voltado a viver as práticas pagãs. Nós temos voltado a viver. Um dia nós tivemos um encontro pessoal com Jesus, fomos batizados no Espírito, deixamos o mundo, mas agora existe um clichê: eu amadureci e eu posso continuar vivendo as coisas do mundo e as coisas da igreja, porque eu amadureci. Eu quero ficar na imaturidade até Jesus voltar, porque amadurecimento não é voltar para as coisas velhas do passado. Amadurecimento é crescer na direção do céu, em santidade, determinação de vida, em crescimento de oração e de intimidade com Deus. É bem diferente. Eu disse para vocês que avivamento é paixão pela salvação das almas, é paixão pela nação, pela pátria, é paixão pela religião. E aí você que está vindo, talvez nunca foi em Cachoeira, porque Brasília, este lugar, foi o primeiro lugar escolhido por Deus para nós fazermos a profecia do avivamento fora de Cachoeira Paulista. E eu vejo isso como um grande sinal nesse ano de 2018. Um sinal de um movimento de Deus. É o primeiro lugar, porque em 5 anos que nós fazemos esse encontro, é só em Cachoeira Paulista. Tem encontros de avivamentos aí pelo Brasil, mas a profecia do avivamento nos moldes que nós entendemos, temos buscado e orado, aqui é o primeiro. E aí eu quero fazer para você um histórico de como isso começou, porque é preciso você entender para você entrar conosco no grupo da resistência. Há uns 10 ou 11 anos atrás, eu não lembro, eu não sou bom de data, acho que é mais de 10 anos, nós estávamos sendo incomodados por Deus, alguns irmãos, a orar na madrugada. Só que não era uma coisa combinada. Deus estava acordando a gente 3 horas da manhã, e a gente orava, um pouco sem direção, mas sentia que era por algo que Deus queria fazer. E aí, um dia, numa partilha, eu descobri que o Fábio estava sendo acordado na mesma hora. O Ulisses, que é um irmão nosso de comunidade, estava sendo incomodado. E aí nós fomos achando pessoas que estavam sendo incomodadas. Eu acho que o Fábio estava na missão de São Paulo, depois ele foi remanejado para a missão de Cachoeira. E aí nós combinamos, vamos orar junto.
Se a gente está sendo acordado na mesma hora, então vamos pegar a nossa trouxa e ir para uma capela e ver o que vai dar. E aí a gente acordava 3 horas da manhã, né? Claro, como a gente ia para a capela, acordava antes. Chegava na capela às 3 horas da manhã. Quem já foi em Cachoeira Paulista, no centro de evangelização, tem uma capelinha ali embaixo de Santa Rita, dedicada a Santa Rita. E nós nos reuníamos lá para orar. Começamos 3, 4 pessoas. Meu Deus, parecia que o centro de evangelização estava lotado, de tanto clamor, de grito, de choro. No final da noite, da madrugada, eu celebrava uma missa, não é? Nós andávamos com o Santíssimo profetizando no centro de evangelização. Dava 7 voltas, declarando o avivamento do Brasil, que nós iríamos nos ajuntar um dia ali para orar com um grande público, orando pelo avivamento do Brasil. E ali nós fomos, aí começaram a vir mais pessoas, o Otacílio tocando, os jovens da cidade começaram a subir para orar com a gente. E o Fábio sempre me provoca, né? Aí o Fábio falou, depois de 1 ano, 2, falou assim: padre, por que o senhor não escreve um livro sobre o avivamento? A gente não tem praticamente nada católico falando sobre esse tema. Eu falei, vamos orar. E aí, pela graça de Deus, eu conheci alguns escritos da Beata Helena Guerra. Eu já vinha sendo provocado pelas pregações do Monsenhor Jonas Abib, nosso pai fundador, porque o Monsenhor Jonas sempre disse que antes da segunda vinda de Jesus, o Espírito Santo ele não usava a palavra avivamento, mas ele dizia que o Espírito Santo seria derramado de uma maneira tão extraordinária que era a última intervenção de Deus para a salvação dos perdidos. E aquilo foi me provocando. Depois de pensar, de orar, de buscar fundamentação, eu percebi, e aqui eu até marquei no livro da profecia do avivamento, algumas provocações que eu entendi que lá no ano de 1895, Deus estava falando com uma freira em Lucas sobre o avivamento. E aqui no livro, na página 139, eu coloquei a primeira carta que a Beata Helena Guerra escreve para o Papa Leão XIII. E ela diz: Santo Padre, olha só, escuta olhando para o mundo atual. Helena Guerra estava falando para o Santo Padre no dia 17 de abril de 1895. Santo Padre, o mundo é mau. O espírito de Satanás triunfa na pervertida sociedade e uma multidão de almas se distancia do coração de Deus. Nestas tristes condições, os cristãos não pensam em dirigir unânimes súplicas àquele que pode renovar a face da terra. Fazem tantas novenas, e isso é bom, mas a única que foi pedida pelo próprio Salvador e feita por Maria Santíssima e os apóstolos, ela está se referindo à novena de Pentecostes, é agora completamente esquecida. São louvados pelos pregadores todos os santos, mas uma pregação sobre o Espírito Santo, quem a faz? Quem, ó Santo Padre, pode fazer com que o Espírito Santo seja mais conhecido e mais honrado, senão o vigário de Jesus Cristo sobre a terra, do qual não somente as ordens, mas também os desejos possuem sobre os corações dos fiéis uma forte eficácia. E agradecendo aos céus, temos visto como os bons católicos, somente pelo fato do Papa dizer uma palavra, já fazem dela uma lei de amor, e exultam em obedecer. Veja bem, e aí depois que eu coloquei essa carta, escrevi aqui um trechinho assim: o desejo pelo avivamento brota dos corações compadecidos com a realidade que os filhos e as filhas de Deus estão vivendo.
Pergunta para quem está do seu lado: como está a sua cidade? Como estão os jovens da sua cidade? Pergunta para ele, os casais da sua cidade. Quais são as notícias que você tem recebido sobre o seu bairro? O que isso tem provocado em você? Medo? Eu que sou do Rio, né? A gente que é do Rio, tem aqui uns irmãos que são do Rio. O que as notícias do Rio provocam em nós, que somos do Rio? Medo? Aí eu coloco aqui, nesse sentido, urge um profundo desejo de salvação dessas almas. Não desejamos o avivamento para que aconteçam espetáculos do poder de Deus, mas para que vidas sejam alcançadas, que pessoas sejam visitadas poderosamente e voltem para o Senhor. É isso que nós precisamos entender. Avivamento está totalmente vinculado à paixão pela salvação das almas. E deixa eu dizer, por que nós fazemos encontro de avivamento dentro da igreja católica? Para tirar os católicos que estão no comodismo e no medo, do comodismo e do medo, para eles assumirem essa missão. Deus está te comissionando. Diga para quem está do seu lado: Deus está te chamando. Deus está te chamando. Sacode ele aí e diga: Deus está te chamando para fazer parte do grupo da resistência, e de uma resistência orante, determinada, de salvação pelas almas. Essa deve ser a grande motivação. E aí eu fui marcando aqui algumas realidades que não dá para eu falar todas por causa do tempo, mas a Beata Helena Guerra depois, ela escreve ao Papa, ela escreve várias cartas ao Papa Leão XIII, sobre aquilo que o Espírito Santo estava revelando ao coração dela, e que hoje nós temos colhido. No dia 6 de novembro de 1896 ela diz: este universal reavivamento de bem será fruto de uma oração universal. E é isso, Santo Padre, propriamente isso que eu ousarei dizer, e que é almejado pelo Senhor Jesus. Portanto, levados pela vossa santidade a este caminho de salvação, não nos resta senão caminhar e abrir definitivamente na igreja uma verdadeira casa de oração, um cenáculo universal, onde os fiéis unidos à Divina Mãe, que tanto rezou com os apóstolos no cenáculo de Jerusalém, consigam do Divino Espírito, através do vênio incessante, a desejada renovação da face da terra. E eu vou aqui trazer para o... ela está olhando para o macro, vou trazer para o micro. A desejada renovação do Brasil, a desejada renovação do Distrito Federal, a desejada renovação do Estado de Goiás, a desejada renovação da igreja, a desejada renovação virá se um povo de resistência dobrar os seus joelhos e orar. Quando a gente vê o testemunho de Neemias, quando ele recebe a notícia que Jerusalém está destruída, suas portas foram queimadas, a muralha caiu, diz o texto que ele jejua, ele chora e ele se compromete. Aonde estão as nossas lágrimas pelo Brasil? Onde estão as nossas lágrimas quando nós pegamos um noticiário e ficamos sabendo que jovens foram assassinados? Onde estão as nossas lágrimas quando nós recebemos notícias de que um casamento foi destruído pelo espírito de adultério? Onde estão as nossas lágrimas quando nós sabemos de suicídios de jovens? Onde estão as nossas lágrimas? Percebam como nós estamos insensíveis. E ainda tem gente que fica falando assim: para que a gente precisa de avivamento? A gente já vive uma vida no Espírito.
Me prove que você vive uma vida no Espírito. Você tem chorado pelos perdidos? Você tem chorado pelos matrimônios destruídos? Você tem chorado pelo suicídio dos jovens? Que avivamento é esse que você está vivendo, que você só se preocupa com você, com a sua vidinha, com aquilo que você vive e não olha para os outros? Isso não é avivamento. Avivamento gera comprometimento. E é por isso que a gente reza Pai Nosso, porque nós somos irmãos, nós temos irmãos e precisamos nos comprometer com os irmãos que estão caindo, se perdendo, se desviando. Olha lá para o passado, olha quanto tempo você orava, olha quanto tempo você gastava no Santíssimo, olha os propósitos que você fazia e perceba que você está muito longe do avivamento e talvez muito longe do dia que você recebeu o batismo no Espírito Santo. Você vive uma vida morna, você é um morno. Se tiver frio ainda está bom, porque o frio pode derreter, esquentar. O morno acha que está tudo bom. A tibieza, o tíbio acha que está tudo bom. Eu já faço até muito. Nós pregamos avivamento para um despertamento de uma igreja comprometida à intercessão, a orar. Nós pregamos avivamento, oramos por avivamento para um despertamento daqueles que estão no comodismo da sua casa. Que vem as notícias simplesmente como notícias e não tem mais visão profética de ouvir uma notícia e dizer: Deus está me chamando. Deus está me chamando. Deus está me chamando para intercessão. Quer ser chamado para intercessão? Assista qualquer jornal do Brasil. Leia qualquer noticiário. Você vai descobrir milhares de motivos para você chorar, prantear, clamar por salvação, por transformação. Nós pregamos avivamento para despertar aqueles que estão dormindo, para que entendam que foram comissionados por Deus para uma grande obra. E deixa eu dizer, quem se compromete com o avivamento não está se comprometendo em receber aplausos, louvores, mas está se comprometendo para ser reconhecido pelo céu. Não espere reconhecimento dos homens, espere o reconhecimento de Deus, porque por muito tempo nós temos perdido a visão e estamos querendo somente aplauso, flash, louvores humanos. E aquele que é chamado ao avivamento é chamado ao escondimento da oração, a pagar o preço, a estar ali no lugar secreto da adoração, da oração, diante de Deus, num clamor pelo avivamento da nação, pelo avivamento do Brasil, pela salvação daqueles que se perderam, daqueles que se desviaram, mas daqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. A beata Helena Guerra vai dizer, numa outra carta, na quarta carta que ela escreve para o Papa: a isto, escuta bem meus irmãos que pregam avivamento, escuta bem, você que vai assumir, você que já ora, a isto o demônio se oporá com todas as forças, antes com todas as suas artes, evidenciando a inoportunidade dessa obra santa. Como ele sabe que as portas do inferno não prevalecerão, e sabe muito bem que o seu reino, antes ou depois, cairá, tudo fará para alongar a sua duração, para que possa roubar de Deus o maior número de almas possíveis. Esse tempo que para o inimigo é lucro, é perda para a igreja, que vê tantos filhos sendo arrancados do seu seio. Quanto mais rápido se começar uma santa união de católicos, aonde tem católico aqui? Diga eu. Quanto mais rápido começar uma santa união de católicos, que juntos com a divina Mãe Maria, os santos apóstolos,
reúnam-se espiritualmente em um novo e permanente cenáculo, sem cessar de suplicar ao Pai das misericórdias. Sabe que tem alguma coisa a ver com a canção nova? Ela escreve: se unam ao Pai das misericórdias, que mande o Espírito Santo. Tão mais rápido cessarão as ofensas a Deus. Ela está dizendo qual é a resposta para esse mundo que tem virado as costas para Deus. Ela está dizendo qual é a resposta para o seu filho, para o seu marido que zomba de você porque você está buscando a Deus, para a sua esposa que zomba de você porque você está buscando a Deus. Ela está dizendo aqui: tanto mais rápido cessarão as ofensas a Deus, as perseguições à igreja e tanta perdição das almas. Não encontro palavras para expressar o que eu tenho no coração. É assim que muitas vezes eu me sinto. O meu sentir com o coração da Beata, eu tive a graça de ir lá em maio, rezar diante do corpo dela em Luca, pedir pelo avivamento do Brasil, das nações, suplicar a ela o despertamento de muitos mais corações comprometidos com essa obra de orar. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa: você não precisa de um ofício, de uma aprovação para você orar pelo avivamento. A sua casa pertence a você, e lá você ora na hora que você quiser. Quem manda na sua casa é você. Tem gente esperando ofício, permissão para orar. Me ajuda aí. Cria vergonha na sua cara. E ela diz: não encontro palavras para expressar o que eu tenho no coração. Somente ouso exclamar: Santo Padre, por favor, chamai depressa para o novo cenáculo todos os fiéis, a fim de que com a voz da unânime oração chamem o santificador das almas para renovar a face da terra. Diga comigo: chamem o santificador das almas para renovar o Brasil. Qual o nome da sua cidade? Chamem o santificador das almas para renovar Cachoeira Paulista, Itaperuna, meu Deus. Chamem o santificador das almas para renovar o Distrito Federal, o Palácio do Planalto, a Câmara, o Senado, o Supremo Tribunal. Ninguém pode resistir ao Espírito Santo, querido. Chamem o Espírito Santo no ano de 2018 para ele mudar a história do Brasil. Não é pelo poder, nem pela força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6. Não é pela força, nem pelo poder, mas é pelo meu Espírito. E se nós orarmos, pergunto para essa pessoa aí: e se nós orarmos? Eu orei por uma pessoa da minha... Vou dar um exemplo, um testemunho pessoal para você ver. Eu orei por uma pessoa da minha família que estava numa falsa doutrina. Era líder dessa falsa doutrina. Uma doutrina não cristã, que cultua ídolos, demônios. E essa pessoa estava amarrada. E eu senti no coração que eu precisava orar pela libertação, que eu amava muito essa pessoa. E eu comecei a orar. Só que quem ora tem que saber esperar. Eu orei durante 1 ano. Deus me indicou tudo que eu tinha que fazer, e eu fiz. Eu ligava para saber da pessoa, tá do mesmo jeito. Orei 2 anos. Eu ligava certinho ali, Deus, tudo que Deus mandava fazer eu fazia. Ligava, tá pior. 3 anos,
4 anos, no 5º ano de oração, Deus falou assim: basta. Aí eu liguei em casa, né? Eu vou saber. Tá do mesmo jeito, tá pior. Falei, mas Deus mandou parar de orar. Aí passou acho que uns meses. Eu liguei e perguntei: e a fulana de tal? Se converteu. Eu falei: converteu? Se converteu. Foi para a igreja batista. Eu falei: ah, não. Eu rezei para Nossa Senhora. Não é possível. Mas glória a Deus. Falei: Nossa Senhora, porque eu rezei o ofício. Tinha toda uma... Nada contra os batistas, eu os amo, irmãos. Aí um dia eu fui celebrar uma missa que a minha avó queria que eu celebrasse no bairro dela. E essa pessoa quis ir na missa. Foi tremenda a missa. Quando terminou a missa, ela veio até mim e falou assim: que missa maravilhosa. Eu nunca tinha participado de uma missa assim. Você tem um terço para me dar? Eu falei: oh Deus, o Senhor é o Deus que cumpre as suas promessas. Mas eu tive que esperar 5 anos. A gente não pode se apavorar, nós que pregamos e oramos para avivamento. Não, mas não vem. Meu Deus, já tem 5 anos e não vem. Você é Deus, Fábio? Não, graças a Deus. Você é Deus, Evandro? Você é Deus, Antonieta? Nós somos Deus, Padre Fábio? Não. Você é Deus, Ilmar? Você é Deus, Fábio? Nós somos Deus? Quem sabe a hora é Deus. A nossa obrigação é ficar com a cara no pó. A nossa obrigação é permanecer na intercessão. A nossa obrigação é desejar esse avivamento. O nosso comportamento, e eu quero dizer aqui, Deus começa um novo tempo nesta região, levantando um grupo de resistência. Porque nós precisamos lutar pela nossa pátria e pela nossa religião e ver o rio de Deus fluir. O fluir do rio de Deus é o avivamento. Traga para a igreja, traga para o secreto aquelas pessoas que esfriaram, traga os pecadores, porque na igreja una, santa, católica e apostólica, o avivamento acontece continuamente. Todos os dias o rio está fluindo. A gente só precisa ter coragem de cair nele abraçada, nadar nesse rio, levar as pessoas. O rio está fluindo porque Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. O derramar do Espírito continua acontecendo. Nós é que nos afastamos do derramamento do Espírito Santo com as nossas ideias, seguindo a carne. É hora de voltar. Reergamos de sua ruína o nosso povo brasileiro, a nossa pátria. Combatamos por ele, pelo nosso santuário. Pergunta para quem está do seu lado: você está disposto? Você está disposto? Eu escrevi um livro, e eu vou fazer propaganda, me permita. É o livro para este momento, agora que a igreja está vivendo no Brasil. E se nós orarmos? E se nós orarmos? Aqui no livro eu separei algumas frases do que a oração é capaz, para falar para você. São Bernardo de Claraval vai dizer: por mais que sejam fortes as potências do inferno, a oração é mais forte do que todos os demônios. E se nós orarmos pelo avivamento do Brasil, e se nós orarmos pela mudança política do Brasil, o que vai acontecer?
E se nós orarmos pela economia, o que vai acontecer? A oração é mais forte do que todos os demônios juntos. Entenda quem você é diante da presença de Deus. Entenda o poder que há no joelho dobrado. Entenda o poder que há num coração que se rende a Deus. A oração é mais forte do que todos os demônios juntos. Aleluia. Imagina quando nós oramos aqui, meu amado. Se a minha oração é mais forte do que todos os demônios juntos, imagina o que nós podemos fazer. Deixa eu andar aqui para frente. A oração não é somente para que Deus conheça as nossas necessidades, mas sobretudo para que nós conheçamos a necessidade que temos de recorrer a Deus. Ele é o Senhor do Brasil. Nada há de mais poderoso do que um homem que reza, diz São João Crisóstomo. Diga para quem está do seu lado: nada há de mais poderoso do que um homem que reza. Homem aqui, homem e mulher, tá? Não se sinta excluído não. Ainda bem que você não é feminista, senão ia jogar uma pedra aqui no padre. Homem e mulher. Nada há de mais poderoso do que um homem que reza. Segura na mão de quem está do seu lado mais uma vez. Balança a mão dessa bênção e diga: e se nós orarmos? E se nós orarmos? Olha para esse irmão. Pergunta para ele: e se nós orarmos, o que vai acontecer? Você acha que o Brasil vai continuar do mesmo jeito? Deixa eu dizer uma coisa para você, continua segurando aí. Deus nos deu uma palavra, eu acho que foi para o Evandro, não lembro para quem foi, numa profecia do avivamento, que nós até quebramos lá a palavra maldita, a partir da palavra que Deus deu. Não lembro que foi para quem, acho que foi no momento da adoração. O Brasil não é corrupto, o Brasil está corrupto. É uma questão de ser, o Brasil não é corrupto, o Brasil está corrupto. Mas se nós orarmos, Deus vai limpar a corrupção do Brasil. Deus vai expulsar essa potestade de corrupção que tem amarrado a nossa nação na miséria. Mas olha para quem pode mudar o Brasil aí. Dá uma olhadinha. É nós. E se nós orarmos? Veja, Judas disse: não é difícil que muitos caiam nas mãos de poucos, pois não faz diferença para o céu salvar com poucos ou salvar com muitos. Pois a vitória na guerra não depende do tamanho do exército, mas da força que vem do céu. Veja bem, se você for caminhar no livro dos Macabeus, você vai ver, especialmente no segundo livro, no primeiro também, a sorte de uma batalha não se decide num combate armado, mas na oração. É isso que o livro dos Macabeus mostra. Nunca eles enfrentaram uma batalha sem orar. Nunca. Nunca eles enfrentaram uma batalha sem se colocar no secreto. Nunca. E você vai ver, leia os dois livros de Macabeus, especialmente no segundo, você vai ver que Deus enviou anjo, se manifestou concretamente do lado de Judas Macabeu, o príncipe do exército celeste, com armadura de ouro, porque eles tinham certeza que quem combatia por eles era Deus. Através da oração, o inimigo era desarmado. Graças ao socorro divino, eles reconquistaram a pátria e a religião. Diga mais uma vez para quem está do seu lado: e se nós orarmos? Chegou a hora de nós lutarmos pela nossa nação e pela nossa religião. E aí nós veremos o rio de Deus fluir, o avivamento acontecer. Fica de pé. Antes de terminar, eu vou ler, Padre Fábio, o meu teólogo preferido, Cardeal Ratzinger.
Papa Bento XVI. Escuta o mistério que o Papa no ano de 69 e 70 lança. Ele até foi um livro que fizeram chamado Fé e Futuro, de conferências que ele começou a dar no rádio, lá na Alemanha. Mas não se assusta não, começa a ver a realidade atual. O futuro da igreja ainda hoje não pode apoiar-se senão na força daqueles que vivem com raízes profundas e que vivem a partir da pura plenitude da sua fé. O futuro, escuta isso, Brasília, Distrito Federal, escuta isso. O futuro da igreja não virá e não se apoiará naqueles que só prescrevem receitas. O futuro não virá daqueles que se adaptam ao momento. O futuro não se apoiará naqueles que só criticam os outros, tomando-se a si mesmo como medida infalível. E portanto, o futuro também não virá daqueles que escolhem o caminho mais cômodo. O avivamento nos tira do comodismo. Continua o cardeal Ratzinger: o futuro da igreja será marcado pelos santos. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. É nós. Ou santos ou nada. Olha o que o cardeal Ratzinger diz: ou seja, pelos homens que percepcionam mais do que palavras de ordem, embora se dê o caso de elas serem modernas. São esses homens que veem mais além do que os outros, porque a sua vida se abre aos espaços mais amplos. Quem busca a santidade, quem busca viver uma vida correta, se abre para a visão espiritual. É isso que ele está dizendo. Consegue enxergar além. E aí ele continua: são esses homens que veem mais além. A abnegação adquire-se somente na paciência, com as pequenas renúncias cotidianas a si mesmo. Uma igreja que celebra o culto da ação em sermões políticos não é uma igreja necessária. A igreja que celebra o culto da ação em sermões políticos não é uma igreja necessária, é completamente supérflua, e por isso ela desaparecerá por si mesma. Isso é profético. A igreja de Jesus permanecerá. A igreja que acredita no Deus que se fez homem e promete vida para além da morte. É por isso que um padre que é apenas um funcionário social pode ser substituído por um psicoterapeuta ou por qualquer outro especialista. No entanto, haverá sempre necessidade de um padre que não seja especialista, que não se ponha a si mesmo fora do jogo no exercício do seu munus ministerial, mas que em nome de Deus se coloque a serviço dos homens, esteja por isso próximo de suas tristezas, de suas alegrias, de suas esperanças e de suas angústias. Da crise de hoje, também desta vez, nascerá amanhã uma igreja que terá perdido muito, tornar-se-á mais pequena, terá uma larga medida de recomeçar tudo de novo. Essa igreja não vai poder encher muito dos seus edifícios que construiu quando a conjuntura era favorável. Com a perda do número de seguidores, perderá muitos dos seus privilégios na sociedade. Terá de se apresentar de modo muito mais forte do que até aqui, como uma comunidade de voluntariado. Nós conversávamos isso ontem à noite. Como uma comunidade de voluntariado, a que só pode aderir por decisão. Enquanto pequena sociedade, vai exigir de modo mais marcante a iniciativa dos seus membros. Mas com todas essas mudanças que se pode presumir, a igreja encontrará aquilo que lhe é essencial. De novo e com toda a determinação no que foi sempre o seu centro. A fé no Deus unitrino
em Jesus Cristo, o Filho do Deus feito homem. E diz Bento XVI, cardeal Ratzinger, a assistência do Espírito Santo que perdurará até o fim. O rio de Deus fluirá até os fins dos tempos. A essa igreja reconhecerá de novo na fé e na pregação o centro que é verdadeiramente o seu, e voltará a viver os sacramentos como serviço de Deus e não como problema de organização litúrgica. Será uma igreja interiorizada, que não reclamará o seu mandato político e não cortejará nem a direita e nem a esquerda. Não terá uma vida fácil, porque esse processo de cristalização e clarificação lhe custará alguns bons colaboradores. O Espírito Santo tornará essa igreja pobre e fará dela a igreja dos pequeninos. Olha para o ministério de Francisco. O processo será tanto mais difícil, porque a igreja vai precisar eliminar tanto a tacanhez como a bravata daqueles que só querem fazer a sua própria vontade. Mas depois da aprovação dessas divisões, uma força, olha o que ele está dizendo, uma força pujante brotará de uma igreja interiorizada e simplificada, porque os homens de um mundo totalmente planificado se sentirão indizivelmente solitários quando Deus tiver desaparecido inteiramente no universo desses homens. Aí, nesta igreja, é que eles experimentarão a sua total pobreza e descobrirão então essa pequena comunidade de crentes como qualquer coisa de inteiramente novo, como uma esperança que lhes diz respeito, como uma resposta, como por secretamente tinham esperado. Por isso, parece-me certo que se preparam tempos muito difíceis para a igreja. A autêntica crise mal começou, deve-se contar com grandes abalos, mas estou também seguro de que por fim permanecerá não a igreja do culto político, que já naufragou com Gobel, mas sim a igreja da fé. Ela não será com certeza a força dominante da sociedade como foi recentemente, mas florescerá de novo e tornar-se-á para os homens a pátria que lhes dará vida e esperança para a vida eterna. Isso é ou não é o avivamento que a gente prega? Chegará um tempo que a igreja vai ser para o mundo esse lugar aonde eles encontrarão a força para voltarem-se para aquilo que vale a pena. E muitos deles, no final, lá no céu, vão olhar para você e vão dizer: obrigado, porque você rezou e o avivamento veio. Obrigado, porque eu fui atingido pela sua oração e pela sua intercessão, e é por isso que eu estou aqui. Segura na mão de quem está do seu lado. Agora nós vamos orar. Pergunta para ele: e se nós orarmos? E se nós orarmos? Fala para ele, balança a mão desse irmão. Chegou a hora de lutarmos pela nossa nação, pela nossa pátria e pela nossa religião. E nós veremos fluir o rio de Deus sobre o Brasil. Ergue a mão do seu irmão lá no alto. Feche os seus olhos. Escuta. Tua glória invadiu este lugar. Invada, Senhor, este lugar e cada lugar que as pessoas estão agora em unidade conosco. Invadiu este lugar. Canta você: tua glória invadiu este lugar. Tua glória
invadiu. Tua glória invadiu este lugar, Senhor. Tua glória. Tua glória invadiu este lugar. Ergue seus braços e canta. Não conseguiremos ficar de pé. E não conseguiremos ficar de pé. Não conseguiremos. E não conseguiremos ficar de pé. 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 Não conseguiremos. Ergue seus braços e canta. Que o teu rio flua. Que o teu rio flua. Que o teu rio flua nesse lugar. Lava, Senhor. Que o teu rio flua. Que o teu rio flua nesse lugar. Canta você, meu irmão. Canta você, minha irmã. Solta a tua voz, vai. Que o teu rio. Que o teu rio flua, Deus. Aleluia. Nesse lugar. Que o teu rio flua. Que o teu rio flua Nesse lugar. Segurando na mão desse irmão, começa a pedir a Deus nesse momento essa graça de você entrar no rio de Deus, de você entrar no mistério da glória de Deus que se manifesta aqui nesse lugar. Abra sua boca e peça para Deus que você quer entrar nesse rio, que você vai mergulhar nesse rio, que você quer nadar nesse rio de avivamento, que você quer experimentar o liberar desse poder agora sobre a sua vida, sobre o seu coração. Diga para Deus agora: eu quero sair do comodismo, me desinstala, me incomoda, me provoca agora, Deus. Provoca o meu coração nessa direção, provoca o meu coração naquilo que o Senhor quer fazer. Faz fluir na minha vida agora o seu rio, faz fluir no meu coração. Molha a terra seca do meu coração. Nós te suplicamos nesse momento, Deus. Nós suplicamos a sua graça. Nós suplicamos o fluir do seu rio sobre nós. Nós queremos agora ser provocados a essa fidelidade, Senhor. A essa fidelidade, a esse chamado, a essa missão. Nós queremos, Deus, mergulhar em Ti, mergulhar na Tua presença, mergulhar na Tua graça. Nós queremos experimentar aquilo que o Senhor tem. Fala para Ele: eu quero experimentar aquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor me congregou, o Senhor me chamou, o Senhor me reuniu aqui com os meus irmãos. E eu agora me disponho, eu agora me abro, eu agora estou disponível ao fluir do seu rio, ao mover do seu rio, à unção do seu rio. E esse rio é o próprio Espírito, Senhor. É o Espírito que agora move o coração da sua igreja. Então faz fluir em nós, que flua o teu rio sobre a nossa vida de uma maneira especial. Que haja um avivamento pessoal, avivamento que me levará à santidade, que me levará ao secreto de novo, que me levará à intimidade, que me levará e devolverá o sabor da sua presença, o sabor de estar contigo, o sabor de viver contigo, de experimentar o teu amor. Ergue a mão do seu irmão lá no alto e fala para Deus: gera paixão pelas almas do meu coração, gera comprometimento, Senhor. Eu quero experimentar, eu quero esse rio fluir. Eu quero experimentar aquilo que o Senhor tem para mim. Faz fluir, Deus, faz fluir na minha vida agora, Senhor.
Solta sua voz sem medo, canta, que o teu rio flua. Que o teu rio neste lugar. Começa a orar em línguas, ora. Quero ouvir a sua voz, solta a sua voz. Solta a sua voz na linguagem do Espírito. Ora. Eu quero ouvir o barulho da sua oração. Sem medo. O Senhor está levantando um exército de resistência, um exército de salvação. O Senhor está despertando agora esse exército para experimentar a conquista dos espaços que foram ocupados pelo inimigo. E no sobrenatural nós queremos ser levados à nossa cidade. E do sobrenatural nós queremos ser levados ao nosso bairro. No sobrenatural nós queremos ser levados a cada um dos estados do Brasil. No sobrenatural nós ocupamos agora a Praça dos Três Poderes. E nós, pelo poder do clamor, estamos determinando no mundo sobrenatural que flua o rio de Deus, que flua o rio de Deus na nossa nação, que flua o rio de Deus nos três poderes, que flua o rio de Deus no Distrito Federal, que flua o rio de Deus na nossa nação. Ora, ora, e vai adentrando pelo Espírito no mistério dessa atitude profética de conquista. A semelhança dos macabeus, nós vamos avançar. Nós não vamos desistir da nossa pátria. Nós não vamos desistir da nossa religião. Então avança. 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 Insista na oração. Vai. Coloca força. Eu quero ouvir a sua voz. Força. Eu ainda não estou escutando. Reage. Reage. Rabacerere candalabacerere candalabaria labaria lá, Shria labaria lá, Shriana. Vai orando em línguas e começa a marchar agora. Começa a marchar. Começa a ir ocupando os espaços pelo poder do Espírito. Isso, vai soltando o seu corpo e vai imaginando agora você adentrando aqueles lugares que foram dominados pelo maligno. Talvez o primeiro lugar é a sua casa, que você vai entrar pelo poder do Espírito. O seu bairro, aqueles lugares onde os jovens estão se prostituindo, se destruindo nas drogas, os bares que precisam ser visitados pelo poder do Espírito e neutralizados no poder de gerar alcoólatras. Os lugares de corrupção nós adentramos agora no poder do Espírito. Nós adentramos agora e determinamos no reino sobrenatural. Nós alargamos a nossa visão para ver a restauração do Brasil e da nossa religião. O avivamento da igreja una, santa, católica e apostólica. Senhor, mesmo que nós sejamos poucos, como Bento 16 profetizou, mas nós seremos um pequeno resto fiel, que permanecerá fiel ao essencial, que permanecerá fiel à fé, no Deus unitrino, no Filho de Deus encarnado, na assistência do Espírito Santo, até os fins dos tempos. Nós permaneceremos fiel na visão, permaneceremos fiéis na visão de um novo tempo para o Brasil. E nós conquistaremos pela oração, nós conquistaremos pelo clamor, nós experimentaremos o movimento do céu, porque hoje nós assumimos a missão de reerguer a nossa pátria do seu abatimento, de lutar pelo nosso povo e pela nossa religião. E hoje, Senhor, orando, marchando sobre o Brasil, marchando sobre a nossa cidade,
sobre a Praça dos Três Poderes, nós determinamos, Deus, a mudança espiritual, o movimento do seu rio na direção do Brasil. Porque para Deus não importa vencer com muitos ou com poucos, porque a vitória no combate não depende do tamanho do exército, mas da força que vem do céu. Marcha agora, ora agora por cada um dos brasileiros. Você é um pequeno exército de resistência. Por cada um dos brasileiros, por cada um dos brasileiros, aqueles que estão nascendo hoje, por cada criança, por cada adolescente, por cada jovem, por cada adulto, por cada ancião. Adora, ora, marcha, assuma a conquista. Rabacerere candalabacerere, oh rabacerere candalabacerere, rabacerere candalabacerere, oh rabacerere, oh rabalarabacerere candalabacere, oh rabacerere candalabaço, xerere candalabas, xerere candalalás. Segura aí na mão do seu irmão, forte. Balança a mão dele. Diga: meu amado, chegou o tempo, e é agora, de nós conquistarmos a vitória. Balança a mão dele, porque não é difícil que muitos caiam na mão de poucos, pois não faz diferença para o céu salvar com poucos ou salvar com muitos. Balança a mão dele e diga: pois a vitória na guerra não depende do tamanho do exército, mas da força que vem do céu. Você está convocado a reerguer da ruína a nossa pátria, o nosso povo e a nossa religião. Aleluia! Pode fazer festa aí para o Senhor. Solta a sua voz, vai, que o teu rio flua, que o teu rio flua nesse lugar. A sua voz, que o teu rio flua, vai, que o teu rio, força, vai. Pode ser melhor neste lugar. Vamos lá, povo de Deus, que o teu rio flua, vai, 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 vai. Que o teu rio neste lugar. Segura na mão do seu irmão mais uma vez, da sua irmã aí. Fala assim: meu irmão, com todo respeito, eu vou te tirar do chão agora, querido. Eu vou estremecer esse centro de evangelização, amém? Então quando a gente cantar que o teu rio flua, pula com ele, faça festa com ele e com ela neste lugar, amém? Vai, 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 nesse lugar. Solta a tua voz, vai, que o teu rio flua, que o teu rio flua nesse lugar. Que o teu rio flua, que o teu rio
Espírito de Deus. Pode ser mais forte. É para o Espírito Santo, aquele que age no nosso meio, que trouxe a profecia do Profecia do Quero convidar para você se sentar só um pouquinho, porque o Padre Roger, nosso querido Padre Roger Luiz, presente aqui, né, pela primeira vez com a profecia do avivamento, fora de Cachoeira Paulista e em Brasília. O que isso significa, Padre? Para mim é profético nesse ano de 2018, a gente começar a partir de agora a sair de casa, né? Há quanto tempo acontece em Cachoeira, Padre? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então tem 5 anos que nós começamos. Era um aprofundamento, depois eu coloco. Era um aprofundamento que tinha sido proposto, né, no auditório. Aí nós avisamos, olha, o povo quer rezar pelo Brasil, não vai caber. Aí passou por Rincão, olha, não vai dar no Rincão. E nós tivemos que ter 100% de evangelização já no primeiro, porque existia um povo desejoso de orar pela nação. Então já tem 5 anos, já é uma multidão que vai orar todos os anos lá em Cachoeira pela nação. E esse é o grande objetivo. Alistar no exército daqueles que assumiram a resistência, o caminho da resistência, da oração, para clamar pela nossa nação, pelo Brasil. E aqui Brasília foi escolhida por Deus, né? Quando a gente fez a proposta, o Ronaldo logo assumiu e falou, não, vamos sim, a gente vai dar um jeito, porque era uma proposta ousada, porque a gente é um grupo que viaja junto e tal. E vamos nós chamar viemos. os profetas que estão aqui, tem outros. Fiquem aqui, todos que são os profetas do avivamento. Vem cá, gente. Fica aqui os meninos, fiquem aqui atrás. Vocês vão vê-los espalhados por aí. Eu sei que eles Fábio não querem... Lira, pode sair da intimidade. Vem, Fábio Lira, você é daqui de Brasília, inclusive. Aliás, já passou pela missão de Brasília. Fábio Vem já aqui, morou. os meninos também. Fábio já morou em Brasília. Eles vieram, gente, de Goiânia, vieram do Rio de Janeiro, de vários lugares de São Paulo. E eles estarão ministrando, como lá em Cachoeira, essa profecia do avivamento, pela primeira vez fora de Cachoeira Paulista. E esse povo que está aqui, ó, está para nos abençoar, não para receber aplauso. Eles estão aqui para ser conosco intercessores pela nossa nação. E Padre, cadê? Fala o nome aí, cada um. Nós estamos pela Rádio Canção Nova, pela Web TV Renascidos, e cada um deles vai falar o nome, você vai conhecer, e depois eles estarão cantando, ministrando, rezando. O nome de onde é? Meu nome é Luan, eu sou lá da Diocese de Anápolis, Goiás, aqui do lado. Bom, eu me chamo Fabiano Ramos, sou lá da cidade de Mauá, lá em São Paulo. Bem-vindo. Francimar Costa, Arquidiocese de Brasília. Aê! Me chamo Fabiana, sou de Cachoeira Paulista. Bem-vinda, Fabiana. Fábio Lira, Canção Nova, Cachoeira Paulista. Aê! Ele fala baixinho só nesse momento, viu, gente? Esperem amanhã. E o Mar Quintanilha, Comunidade Servir do Rio de Janeiro. Bem-vindo. Evandro Nunes, Diocese de Santo Amaro, em São Paulo. Bem-vindo. Antonieta, da Comunidade Canção Nova. Ah, tão tímida. Sou o Padre Fábio, Seropédica, Rio de Janeiro. Bem-vindo. E Padre Roger? E eu sou o Padre Roger Luiz, da Canção Nova. Esse time aqui se uniu aos missionários da Comunidade Canção Nova, Ministério de Música, todos que fazem esse evento acontecer, e a comunidade Renascidos em Pentecostes. Fizemos essa parceria pela evangelização neste final de semana. Padre, nós tivemos o primeiro momento. O que temos ainda ao longo desse dia e para amanhã? Tem gente ouvindo em casa, tem gente acompanhando que pode vir para cá. Daqui a pouco a pregação da Antonieta. À tarde temos mais uma pregação, é com você, Evandro? Evandro, à tarde. Depois a missa com o Padre Moacir às 16. Encerramos às 18. Amanhã, o dia é intenso, temos pregação também do Padre Fábio, do Fábio Lira. E à tarde a Santa Missa, encerrando com adoração ao Santíssimo Sacramento. Então vem para cá, e o padre que vai ser celebrar. tremendo. Amanhã eu presido a Eucaristia às 14h30. Exatamente. E Padre, o Senhor pregou para nós, né? Nos falou aqui, através e usando um dos seus livros, os 2 livros. Nós temos eles aqui. O senhor indica? Claro.
Esse aqui é o que provocou toda essa movimentação no Brasil inteiro. Depois alguém pode falar das torres de oração, né, que é a gente entende o avivamento assim. Nós entendemos em 3 momentos, mas eles acontecem ao mesmo tempo. Que é a visitação, onde Deus nos visitou, nos chamando para orar, e aí começou. Depois o ajuntamento, quando a gente começou o encontro em Cachoeira, agora espalhando aí pelo Brasil. E a terceira fase é a fase da transformação, que é de um compromisso mais assertivo e intenso, onde as pessoas se reúnem na torre de oração, grupos, para orar especificamente por aquela cidade, pelo estado e pela nação. Então, aqui no livro, Se Nós Orarmos, tem um capítulo só sobre a torre de oração. Então tem o e-mail, porque é acompanhado, tem as direções, aquilo que a gente vai fazendo, mas o único objetivo é orar, não é? Tem pessoas que, vocês estão fundando um outro movimento, Deus me livre, né? Não, nada disso. Pelo amor de Deus, a gente só quer orar, deixa a gente rezar, por favor. É só o que a gente quer. Ajuda rezando, né? Ajuda rezando, não é? Não atrapalha, não. Por favor. Mas daqui... O livro, Se Nós Orarmos, sobre as torres de oração, tem um capítulo sobre as torres. E esse aqui é fundamental para quem quer entrar no mover do avivamento. Porque aqui está escrito tudo aquilo que nós acreditamos, né, que o Senhor prometeu e que o Senhor fará. E eu sei que vai fazer muito bem para você, vai te provocar. Depois que você lê, empresta, faz alguma coisa para que outras pessoas se juntem nesse clamor de oração pela transformação da nossa nação. Combinado? Vamos dar uma salva de palmas e agradecer esse povo bonito que veio aqui. Deus abençoe, bem-vindos do coração do Brasil. Amém. Para o Brasil. Oi, César. Oi. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Fica aqui, calma. Que pressa é essa? Vem cá. Vem mais na frente, por favor. Se acheguem mais. Atrás. Deixa eu pegar isso aqui, pronto. Vocês estão muito tímidos, vem. Quem nunca veio ao Centro de Evangelização Renascido, muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Daqui a pouco o Padre Moacir chega, vem falar com vocês. Fiquem em pé um pouquinho. A este povo lindo que está aqui na frente, que vai levando essa profecia do avivamento. Eles falaram aqui agora, e o Padre falou, deixa a gente rezar. Atrapalha não, né? Atrapalha não, mas vamos rezar por eles. Aqui em nossa casa a gente tem que acolher as pessoas rezando pelas pessoas. Então nós, Comunidade Renascida, com a presença não do nosso fundador, mas eu falando por ele, nós estamos com o coração aberto a vocês, alegríssimos, né? Desde ontem a alegria está fluindo no nosso meio, e isso é o que faz acontecer a ação de Deus na nossa vida. Então direcione a mão para eles aqui. Mas com seu coração agora cheio de alegria e cheio de amor. Eu estou triste, eu estou com problema. Esquece agora. Agora você vai depositar toda a sua alegria nessa oração. Cadê o Ronaldinho? Está aí, Ronaldo? Está na rádio? Então tá. Então direcione aqui a sua mão a eles e reze. Xangri-la. Reza, povo de Deus. Vai direcionando essa oração a cada um deles, ao ministério, à missão, o dom que Deus deu a cada um deles, para que eles possam se encher desse Espírito Santo, para que eles possam levar essa profecia a todos os cantos do Brasil, para que eles possam levar essa profecia a todos os lugares do Brasil, para que eles possam levar essa profecia a todos os corações espalhados nesse mundo, a todos os corações que necessitam desse avivamento. Então que eles possam se encher agora da graça de Deus, que a efusão, que o Espírito Santo recaia sobre eles, encham, que deixam de ser o ontem já passou, e que a partir de agora, desse momento, eles possam estar reavivados também, que eles possam estar cheios do Espírito Santo, que eles possam estar cheios do poder de Deus para derramar sobre nós, ajudando ao Espírito Santo, porque nós ajudamos ao Espírito Santo aquilo que Ele cria no nosso meio, e que eles possam estar ajudando levar esse avivamento em todos os lugares.
E pela intercessão, preste atenção, e pela intercessão de Nossa Senhora da Primavera, que acolhe a cada um de vocês, irmãos pregadores, que estão aqui hoje, missionários que estão aqui hoje, o coração da Virgem Maria, no título de Nossa Senhora da Primavera, vai fazer uma nova história na vida de vocês. Tudo que passou, tudo que está estragado, tudo aquilo que não pertence mais à presença de Deus na vida de vocês, cai por terra agora, porque a Virgem Maria intercede junto ao seu Filho por cada um de vocês. Ave Maria. Amém. Aplauda Jesus pela vida desses